Primeiro princípio. A criança tem direito à igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade. Meninos e meninas, não olhem cor, nem religião, nem raça. Chame os que não tem mamãe, que o papai tá lá no céu, e os que dormem lá na praça. Meninos e meninas, não olhem raça, religião, nem cor. Chame os filhos do bombeiro, os dois gêmeos do padeiro e o caçula do doutor. Meninos e meninas, não olhem cor, nem raça ou religião. Bons amigos valem ouro, a amizade é um tesouro guardado no coração. Bom dia, turma! What's up? Como é que vocês estão? A aula de hoje é de inglês. Abram o livro de vocês lá na página 46. E o tema de hoje é The School Staff, o pessoal da escola. Hoje nós vamos aprender os nomes, como nós chamamos alguns profissionais da escola. Vamos lá? A personagem do livro de vocês está nos contando alguma coisa. Vamos ouvir? It is important to respect and be gentle to the people who work in your school. Viram? Ele está nos dizendo assim: It is important, é importante, respeitar e ser gentil com as pessoas que trabalham em sua escola. Ele está nos dizendo sobre a gentileza, sobre como é importante nós tratarmos bem todas as pessoas, e em especial as pessoas que nós convivemos todos os dias. É sempre muito importante dar sempre um bom dia, perguntar como vai você. Gentileza é um ato importantíssimo no nosso dia a dia. Então, sempre que nós encontramos aquelas pessoas que fazem parte da nossa vida, encontrem essas pessoas com um sorriso e um bom dia. Nem sempre, claro, a gente está num bom dia, ou a pessoa que recebe está num bom dia. Mas só o fato de desejarmos bom dia a alguém, ou recebermos um bom dia de alguém, já pode mudar
essa história já pode mudar o nosso dia. Então sejam sempre gentis. Sempre que vocês cruzarem com as pessoas na escola, deem bom dia. Nessas páginas 46 e 47, nós temos uma imagem, certo? Nessa imagem aí, nós podemos observar uma sala de aula. Dá para a gente perceber que é uma sala de aula pelo contexto das coisas que aparecem, né, na imagem. Tem um quadro com avisos, tem mesas, tem cadeiras que remetem a uma sala de aula. Aí do lado tem duas perguntas para vocês. A primeira pergunta diz assim: Who is the woman in the picture? Where does she work? Who is the woman in the picture? Where does she work? Então, essa pergunta se refere a quem é a mulher na foto e onde ela trabalha. Então, pessoal, quem é essa mulher aí na foto? O que vocês acham que ela está fazendo? Qual seria o trabalho dela nesse contexto aí dessa imagem? E a segunda pergunta diz: Do you know the people who work in your school? Who are they? Do you know the people who work in your school? Who are they? Você conhece as pessoas que trabalham na sua escola? Quem são elas? Quem são? Quais são os funcionários da escola? Nós temos professores, coordenadoras, diretoras, nós temos também a faxineira, o porteiro. Nós temos vários funcionários, né, na escola. Então, para isso, nós vamos aprender como nós pronunciamos essas palavras que eu acabei de dizer para vocês em inglês. Vamos seguir aí no livro de vocês, na página 48 e 49. Então, vamos estudar e praticar. Let's study and practice. Look at the picture. Listen and repeat the expressions. Então, nós vamos agora ver a imagem, ouvir e repetir as frases. Vamos lá? PE teacher, Students. registrar, Art teacher. janitor, School cook. English teacher, Principal. librarian, Teacher. PE teacher, Students. registrar, Art teacher. janitor, School cook. English teacher, Principal. librarian. Teacher. Então, nós temos aí os profissionais que trabalham na escola, né? Então, começando aí na imagem, nós temos PA Teacher. PA Teacher, nós estamos vendo aí na imagem, é o professor de educação física. Esse PA significa Physical Education Teacher. PA é Physical Education. Então, professor de educação física. Students são os estudantes. Registrar é a secretária. Art teacher é o professor de artes. English teacher, professor de inglês. Principal é a diretora. Librarian é o bibliotecário. Teacher, professora. School cook é o cozinheiro da cantina.
E o janitor é o faxineiro. Cada um desses profissionais que nós estamos estudando, eles têm um ambiente específico, certo? Então, vamos lá no livro de vocês, na página 50. Nessa página, tem uma questão que diz assim: Look at the place in the picture and write the professionals who work at them. Então, vocês vão observar essas imagens. Percebam que cada imagem dessas retrata um local da escola. Quais são os profissionais que trabalham nesses locais específicos da escola? Então, vocês vão observar aí cada uma dessas imagens e vão nos dizer quais são os profissionais que estão referentes a cada um desses lugares e objetos que aparecem nessas imagens. Agora, vamos para a página 51. Nessa questão, antes de nós começarmos a responder, vamos observar um pouco mais as imagens. Então, observem aí. Nessa primeira imagem, o que nós percebemos nessa imagem? Nós temos aí uma sala de aula, uma professora e alunos. Aí eu pergunto a vocês, nesse caso aí, a professora e os alunos estão perto ou estão longe um do outro? Na segunda imagem, nós vemos, aí seria o corredor de uma escola grande. Aí nós temos alunos conversando nos corredores. Esses alunos, esse primeiro grupo que tem 2 alunos, está bem perto ou está um pouco distante do segundo grupo que tem 3 alunos? E na terceira imagem, nós continuamos vendo o corredor, mas agora nós temos o zelador e nós temos as 2 crianças conversando com ele. Essas crianças estão longe ou estão perto do zelador? E agora, na última imagem, nós temos as mesmas 2 crianças conversando com 2 pessoas que estão um pouco mais distante delas, né? Estão distante delas 2. Por que eu fiz essas perguntas a vocês? Porque nessa questão nós vamos observar isso, se as pessoas estão perto ou longe, se é só uma pessoa ou se são várias pessoas. Então, vamos lá. Look at the picture, listen and act out. Então, nós vamos apenas observar essas imagens enquanto vocês escutam as conversações. This is the teacher. These are the students. That is the janitor. Those are the school cooks. Então, nesses diálogos que nós acabamos de ouvir, vocês puderam observar que tem uma criança apresentando os espaços da escola para outra, que seria uma novata. Então, Lucia's first day at school. O primeiro dia na escola de Lúcia. Então, Lúcia chegou à escola e o amiguinho dela, o coleguinha dela, vai apresentar a escola para ela. E ele diz, this is a teacher. This is a teacher. Então, ele está apontando e está dizendo que esta é a professora. Nessa segunda, ele está dizendo, these are the students. Estes são estudantes. Na terceira imagem, ele diz, that is the janitor.
Então, ele está apontando para o zelador e está dizendo, aquele é o zelador. E na última imagem, ele diz, those are school cooks. Aqueles são os cozinheiros da escola. Então, nessas imagens que vocês veem aí, nós temos os pronomes demonstrativos. Esses pronomes demonstrativos são this e that, these e those. Esses pronomes, eles nos trazem falando sobre quando uma coisa ou uma pessoa está próxima. Então, nós dizemos this. Ela está perto de nós, perto de quem está apontando, de quem está falando. Se for só uma coisa ou uma pessoa. Se for no plural, se forem várias, então nós dizemos these. Para coisas ou pessoas que estão distantes de quem está falando, de quem está apontando, quando é somente uma, nós dizemos that. Se for mais de uma, quando nós apontamos, nós dizemos those. Então, esses pronomes são os pronomes demonstrativos. Agora, continuando aí na página 52 do livro de vocês. Nós temos aí 4 situações. Primeiro, antes de responder, vamos analisar essas situações. Então, nós temos aí, na primeira cena, nós temos uma criança que está apontando para alguém. Esse alguém que a criança está apontando, está longe ou perto dela? Na segunda imagem, nós temos uma outra cena na biblioteca. E tem uma criança tocando em uma pessoa e falando. Essa pessoa está próxima ou está distante dela? Na terceira imagem, nós temos uma quadra de esportes. E a criança está apontando para uma pessoa. Essa pessoa está próxima ou está distante dela? E na última imagem, nós temos o pátio da escola. E a criança está apontando para 2 pessoas. Essas pessoas estão próximas ou estão distantes dela? Então, nessa questão, vocês vão completar as frases que essas personagens estão dizendo com os pronomes demonstrativos. Esses que nós acabamos de falar. This e that, these e those. Então, vocês vão completar com esses pronomes, de acordo com cada imagem. Então, observem bem a imagem, olhem o contexto. Se está perto ou se está distante. E aí, vocês completam cada uma dessas frases. Na página 53, nós temos a 5ª questão. Nessa questão, mais uma vez, vocês vão observar as imagens. Nós temos aí 3 situações. Em cada uma dessas cenas, vocês observem como estão as personagens, se elas estão próximas ou se elas estão distantes. E então, vocês vão desembaralhar as frases que tem em cada quadro. Então, nós temos 2 frases na letra A, nós temos 2 frases na letra B e nós temos 2 frases na letra C. Vocês desembaralham as palavras, formam uma frase. Depois, desembaralham a segunda, formam outra frase. E, por fim, vocês vão marcar qual das 2 frases se referem à cena que está ao lado. Uma frase não tem nada a ver com a cena. E outra frase tem a ver com a cena.
Então, vocês vão desembaralhar as frases e marcar aquela que está relacionada à imagem, certo? Na página 54 do livro de vocês, nós temos Listen and circle the word to complete the sentence. Então, nós vamos agora ouvir as palavras e vocês vão circular aquelas que completam a frase. Para responder essa questão, primeiro eu vou colocar o áudio para vocês acompanharem e depois eu vou ler pausadamente para que vocês marquem a opção correta, certo? Primeiro vamos ouvir o áudio. Hi, my name is Carmen, and I am a student of Ann Peter Elementary School. I will show you some of the school staff. Look, that is the librarian right over there at the end of the hall. She is very nice to the students. And here on my side, these are the janitors. They are very important because they keep the school clean and organized. And those are the teachers. They are the best. And this is the registrar. She works with the principal. E aí no livro de vocês tem assim, letra A e tem dois profissionais que trabalham na escola. Por exemplo, na letra A tem that is librarian ou principal. Então, de acordo com a história que a Carmen está contando, nós vamos circular apenas o que ela disser em uma das frases lá. Certo? Então, vamos lá. A Carmen diz assim: Hi, my name is Carmen, and I am a student of Ann Peter Elementary School. Ela diz aqui nessa frase que o nome dela é Carmen e eu sou estudante na escola elementar Anna Peter. Aí ela continua. I will show you some the school staff. Look. Então, nós temos aí a primeira frase que está relacionada com a que tem aí no livro de vocês. Ela diz assim, ó. Look, that is librarian. Look, that is librarian. Então, circulem o profissional correto. E ela continua. Right over there at the end of the hall. She is very nice to the students. And where? On my side. These are the janitor. These. Então, nós temos aí a segunda frase. These are the janitor. Marquem aí no livro de vocês a palavra correta. They are very important because they keep the school clean and organized. And those are the teacher. They are the best. And this is the secretary. She works with the principal. Na questão 2, vocês vão destacar o material complementar e vocês vão formar as cartinhas de um jogo. E vão convidar alguém para jogar com vocês. Para finalizar, vamos lá no livro de vocês, na página 55. Let's remember. Nós temos aí duas frases. The people at the school serve us.
English teacher and principal. E a segunda frase, the demonstrative pronouns this, that, these and those. Those are the students. Nós temos aí logo abaixo também um livro. Esse livro é Diary of Wimp Kids. Diary of a Wimp Kids. Quem já leu esse livro? Aqui no Brasil nós chamamos ele de Diário de um Banana. Vocês sabiam que o escritor desse livro é também um cartunista? Isso mesmo, ele também desenha histórias em quadrinhos. E ele publicou primeiramente essa história em um jornal americano. A intenção dele é que essa história fosse para adultos. Ele achava que os adultos somente iam se interessar por essas historinhas. Mais tarde ele publicou o primeiro livro e ele já tem mais de 50 livros publicados contando a história dessa personagem. Esse livro ele faz tanto sucesso lá nos Estados Unidos desde a primeira edição dele, que ele entrou e permanece até hoje nos best-sellers americanos. Então, ele é considerado dos melhores livros e os adolescentes e crianças adoram ele. Esse livro também, ele se transformou em um filme. Aí no livro de vocês está mostrando a descrição do filme, olha. The movie is about the school year of Greg and his friends. A year full of crazy and strange events. Let's see how the movie ends. Então, essa história, ela fala sobre as aventuras e desventuras de um adolescente de 13 anos e os seus amigos na escola. Então, ele conta várias e várias histórias relacionadas ao começo da adolescência, a essa história das amizades, das trapalhadas da personagem, das coisas, das situações que ele vive na escola. Então é muito bom. Se por um acaso algum de vocês não conhecerem a história ou o filme, leiam e assistam o filme também, que ele é bem bacana. E uma curiosidade é que a mesma pessoa que escreveu, ou seja, o escritor, é também o desenhista da história. Das páginas 56 a 63, vocês terão uma atividade de revisão desta unidade e da unidade passada. Então, vocês vão encontrar temas relacionados à unidade passada também. Dei uma lida de novo na unidade passada, dei uma revisada para vocês responderem as questões que estão entre as páginas 56 e 63. Qualquer dúvida vocês já sabem, né? É só me perguntar. Bye bye. See you later.